agora é a sua única chance. O agora é a sua única chance. E aí o que você faz? Em todo tempo, você vai focar naquilo que se chama agora. A gente faz planos? Sim. A gente tem um futuro? Sim. A gente tem um tanto de coisa. Mas o que é mais precioso é o quê? Agora. O pessoal do Instagram já vai sair agora, tá? É só no YouTube. É só pra vocês acharem. Já saiu do Instagram. Já foi-se. Então o que acontece? A gente vai continuar falando dos 7 ciclos da vida. Você vai aprender muito. E hoje no boot, a gente vai pensar naqueles dois e entrar no 3. O ciclo 1, 2 e o 3. Ciclo 1, aprender. Ciclo 2, servir. Ciclo 3, você vai ouvir no boot, tá? Peraí, rapidão. Só pegar a bateria aqui do notebook, peraí. Você vai acordar todo dia e vai aprender a aproveitar o agora. Como assim aproveitar o agora? Ontem o Marcos Paulo estava dirigindo e ele capotou o TV. E a gente caiu num lugar. Aí deu um mau trabalho para desvirar e tudo. E ele falou, vamos embora. Eu falei, não, a gente capotou aqui, vamos ficar aqui. A gente fez uma reunião lá, 3 horas de reunião. Eu consigo aproveitar até o caos, aproveitar qualquer coisa. Porque o meu agora não depende do meu capotado, do meu cair, de nada. Depende de mim. E aí foi muito precioso as coisas que a gente resolveu ali naquele lugar onde a gente caiu. Tinha uma fonte de água lá que não parava de jorrar. Água mesmo, natural. E aquilo mexeu muito comigo. Muito. A gente vai pro boot agora. Respira bem fundo. Esfrega assim, ó. Respira bem fundo 3 vezes. Vamos lá. Respira bem fundo 3 vezes, que agora é hora da gente decolar. Quem chegou depois a gente já leu. Eu sugiro que você chegue às 4h59 pra você ouvir a palavra. Faz uma diferença muito grande na sua vida, tá? Respira bem fundo 3 vezes. Você vai fechar o olho, vai me ouvir. Em algumas coisas você pode repetir, tá? Eu vou deixar aquela música de fundo bem baixa. Não foque em outra coisa agora, tá bom? Fecha os olhos. Para de escrever agora, olhos fechados. Foco máximo na mentalização. A ti nós rendemos graças, ó Deus, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Ensina cada uma dessas milhares de pessoas que estão ao vivo agora a usar a própria mente, a governar sobre as energias, a simplesmente dominar sobre todas as coisas que fazem sentido. Respira bem fundo. Repete assim, eu me conecto diante da fonte. E essa fonte é o Deus vivo. Nós nos conectamos através do Espírito. O nosso Espírito se conecta ao Espírito Santo de Deus. E eu renovo nessa manhã o meu relacionamento com o Senhor. Eu renovo nessa manhã o meu chamado. Eu renovo nessa manhã a minha identidade. Eu renovo nessa manhã a minha rota. Eu renovo nessa manhã as minhas forças. Eu renovo nessa manhã os meus ânimos. Eu renovo nessa manhã o governo que o Senhor colocou sobre mim. Eu me achego confiadamente na fonte pura, a fonte mais cristalina, a fonte de águas que mais curam, é o Senhor. Eu reivindico agora as 3 coisas que o Senhor me deu: a sua graça, o seu amor e a sua misericórdia. Sua misericórdia acabou de se renovar nessa manhã, e todas as manhãs ela se renova. Nesse exato momento, a sua graça me faz mais forte. A sua misericórdia, sim, ela me alcançou nessa manhã. E o seu amor vai transcender todos os tempos. Respira fundo. Como é bom, Senhor, estar conosco. Cada um na sua casa, no trabalho, onde essas pessoas estiverem, no carro. Nós queremos, nesses dias, aprender muito. E que nós possamos aprender coisas, principalmente do alto. Não coisas naturais apenas, mas as sobrenaturais também. Que nós possamos servir as pessoas, transbordando. Que nós possamos, cada um dos que estão aqui, ser
infinitamente reconhecido como as pessoas que mais transbordam nessa geração. Começa a ver agora você fluindo coisas novas. Começa a ver você se espantando de coisas que têm saído da sua boca. Começa a se espantar agora com coisas sobrenaturais acontecendo. Começa a ver isso. Respira. Se conecta agora com o ciclo 3, que é a aliança, onde pessoas virão de outros lugares para se aliançar com você. Pessoas vão ver o tanto que você é dedicado no aprendizado, as pessoas vão servir você, você vai servir essas pessoas, e de forma absoluta e absurda. Grandes alianças vão acontecer. Pessoas que têm os mesmos princípios e valores que você. Respira. Começa a ver também pessoas que não fazem parte desse novo ciclo seu ficando para trás. Não precisa ter dó delas. Quem tem dó tem que carregar as pessoas. O Senhor fez cada um para ter liberdade, para ter independência. Elas só não fazem parte dessa fase sua. Não precisa se preocupar com isso. Não precisa. Deixa elas irem. Você vai continuar amando elas. E a maior prova de amor que você tem com essas pessoas é deixar elas viverem a vida que elas querem hoje. Continue avançando. Continue avançando. Respira bem fundo. Começa a abrir um sorriso. Abra um sorriso. Esfrega as suas mãos. Fala assim, ó, já é. Hoje é dia de aprender. Hoje é dia de servir. Hoje é dia de novas alianças. Respira bem fundo. Respira bem fundo. E volta pra cá. E bora tocar o terror. E aí, como é que vocês estão? Eu acho que a DV deve ser advogado. Arthur Amado. 10 em 1. Os bloqueios estão cada dia mais fáceis de enxergar. Estou assustando muita gente. Mas a melhor coisa é quando você assusta a si mesmo. As pessoas vão assustar com você. As pessoas sim vão assustar com vocês. Mas a melhor parte é quando você mesmo assusta com o que está acontecendo. Eu acho isso incrível. Você tem que aprender uma coisa. Eu vou te falar antes da gente entrar no ciclo 3. Vou fazer um review do 1 e do 2 e a gente entra no 3. Você tem que aprender uma coisa. Tudo que você tem vai ser usado. Tudo. Todos os problemas que você passou serão usados. Jonathan escreveu assim, ó. Olha lá, ó. Natália falou, Titi, me ajuda. Resolvi assumir minha identidade e falam que tô me achando. Não. Você vai responder para essa pessoa assim, ó. Eu não estou me achando, eu tenho certeza que eu sou. Quem se acha é pessoas como você que vive se perdendo por aí. Não tem nada mais poderoso do que o resultado, o fruto. Quantas pessoas me perseguiram, mas depois que vê o fruto, e fruto bom, e que permanece, já era. Já era. Alguém escreveu um negócio aqui que eu quero colocar na tela, peraí. Antônio escreveu assim, Titi, ontem meu dia foi excepcional. Imagina hoje. Thalita, eu fico tão ansiosa pra live que nem consigo dormir. Não pode. Deixa eu achar aqui, ó. Eu queria achar um aqui que a pessoa escreveu. Não consegui achar. Na verdade eu consigo o que eu quiser. Eu vou passar essa vez aqui. Vamos nessa. Hoje botei pressão até no despertador. Você tem que botar pressão em todo mundo. O jeito que começa o seu dia vai cascateando até o final do dia. O dia que as pessoas perceberem isso, elas vão levar muito a sério a vida. Vamos nessa. Você tem que fazer o seguinte, se foca no agora. E para focar no agora, fica agora comigo aqui. Presta bem atenção, tá? A Fernanda Paixão falou um negócio. Meu cérebro me acordou. O meu também me acorda. Olha lá. Acordei sem despertar antes das 4h30. Lembra que você precisa dormir depois do almoço. Tirar um cochilo. Faz bem pro coração. E senão você vai ficar cansado, tá? Bora nessa.
que é esses 7 ciclos que a gente está falando? Os 7 ciclos é uma forma sábia de discernir tempos, discernir sua vida, discernir ambiente, situação e pessoas. Eu não sei se você anotou, mas toma nota disso. Ambiente, situações e pessoas. Ontem você viu nos meus stories que o Marcos Paulo estava dirigindo e a gente capotou numa estrada. E aquele capotamento ali, eu machuquei. Foi bem chato. Eu fiquei pendurado lá no centro de segurança e deu uma torcida aí na minha coluna. E aí o que aconteceu? Ele já queria sair de lá. Eu olhei para o ambiente e falei, esse ambiente é bom, vamos ficar por aqui. E aí a gente teve 3 horas de explosão de novas ideias. Por que a gente faz isso? Por que a gente vai para lugares novos? Principalmente onde não tem pessoas que podem ficar em volta. Porque só de mudar o ambiente, o seu cérebro muda. As grandes ideias, as grandes manifestações que a gente fez nesses últimos anos, todas as vezes começou do mesmo jeito. Toda vez começou do mesmo jeito. A gente vai para um lugar onde muda o ambiente. Por que eu convido você para acordar esse horário? Que vai mudar a sua situação. Você vai estar comigo, vai mudar seu ambiente. Por mais que você não esteja, você esteja na sua casa, na verdade você está dentro da minha casa. Já era, o ambiente está mudando. Eu vou te passar ações onde vai mudar as situações. Anota assim o código. As ações mudam as situações. A ambiência é a energia que está por trás. E as pessoas são definitivamente o combustível. Pessoas, situações e lugares. É esse o negócio. E é muito interessante porque toda vez que eu faço ações diferentes, as minhas situações mudam. E é muito engraçado. Eu muitas vezes fico travado para ter ideias. Eu era um cara muito aplicado em decorar muita coisa. Eu percebi que memória sem experiência não faz sentido. Anota esse código aqui que é pesado, ele é novo. Memória sem experiência não faz sentido. Elas viram peso no cérebro. Quando eu era gestor executivo na Brasil Telecom, eu gostava de chamar uma pessoa e falar assim, ó, me desafia aí, eu sei 500 números. Sequenciado eu não erro nenhum. Eu sou bom nesse negócio de memória, né? E aí eu tava ali, criando um monte de trilha na minha cabeça que não ia servir pra nada. Eu sou jurista, fui aluno de direito. E na aula eu corrigia todo mundo. Podia ser professor, podia ser até juiz. Ele falava, esse aqui tá em tal lugar. Eu falava, não tá. Eu cheguei a decorar o Código Penal, o Código Civil, a Constituição Federal. Sabia, eu tava tudo. E aí um dia uma professora falou, nossa, na era tecnológica dessa, em 2005, ela falou isso. Você quer decorar tudo? Não faz o menor sentido. Eu falei, ela só tem inveja. E aí o que aconteceu? Quando a memória que não tem experiência, você não vive ela pesa muito no seu cérebro. Eu sabia o telefone de todo mundo. Hoje eu não sei nem meu número de telefone. Alguém fala, nossa, se precisar, eu falo, pega o celular no bolso aqui, ó. Eu não gravo nem meu celular, nem o da Carol, nem da empresa, não sei nada de número, de absolutamente nada. Por que eu não sei? Porque não faz sentido ficar carregando tanta coisa. Eu uso meu cérebro para produzir. Eu não uso meu cérebro mais para gravar absolutamente nada que não me gere uma experiência. Então, esses dias aqui, a gente acordando cedo, serão dias poderosos de experiências que você vai ter. De memórias que você vai gerar experiência. Mas como que gera a experiência? Com a ação. A ação muda a situação. E aqui está o grande lance. Se você fizer as ações certas, você vai mudar a sua situação o tempo inteiro. E pior que vai. Então hoje eu vou falar de aliança. Aliança não é amizade. Aliança não é união. Aliança é uma coisa chamada unidade. É ser um com a pessoa. Se você é uma pessoa que tem aliança com alguém que você não tem unidade, você vai pagar muito caro. Ontem eu falei do ciclo 1, que é aprender. Ninguém quer aprender, só quer ganhar. Eu falei do ciclo 2. Ninguém quer servir, só quer ser servido. Aliança, agora. Ninguém quer ter compromisso, as pessoas só querem usar umas às outras. Presta bem atenção no que eu estou te falando. As pessoas não querem compromisso. As pessoas não querem ser umas com as outras. Elas querem o quê? Usar umas às outras. Unidade é igual a aliança e aliança é igual a unidade. Se você tem a mesma linguagem, tem a mesma unidade, se você tem o propósito definido, o transbordo, da mesma forma que essa pessoa, vocês podem ter personalidade diferente, vocês podem ter uma fala diferente. Uma linguagem não, uma fala sim.
vocês podem ter unidade. As pessoas ficam bem chateadas comigo, mas eu não faço negócio com quem não tem os mesmos princípios e valores que eu. Aí alguém fala, não, mas eu já fiz. E vou e desfaço. Tem gente que fala, o que eu tenho que fazer para ter esses mesmos princípios e valores? Eu conto a pessoa, você tem que fazer isso. Algumas pessoas não entendem, mas a aliança é muito séria. Quando você tem aliança com certas pessoas, você vira essas pessoas. Você não está entendendo. Você vira essa pessoa. E essa pessoa vira você. Por quê? Porque vocês são um. Você pega um, multiplica com um, é igual a um. Você vai fazer aliança com uma pessoa, e essa pessoa, ela não é plena. Aí você vai fazer aliança. Você é um, multiplica com ela, que é 0,5. Qual que é a multiplicação dos dois? 0,5. Ou seja, você torna essa pessoa torna você. Porque na multiplicação vai puxar sempre para o lado de quem está dando fuga de energia. Olha que louco. Isso é matemática, tá bom? Então, 1 vezes 1. Como me torno um com a pessoa? Eu sou pleno. Anota assim, um é pleno, a outra pessoa é plena. 1 vezes 1 é igual a 1. Somos 1. Ó, agora eu sou pleno. Eu vou multiplicar com uma pessoa que é 0,5. O 0,5, como não é pleno, tem 50% de fuga de energia. O que vai acontecer? Nós dois vamos virar 0,5. Mas para piorar, 0,5, uma pessoa que não é plena, vai fazer unidade com uma pessoa que não é plena, acontece um milagre. Pode colocar nas contas matemáticas aí. 0,5 vezes 0,5 é igual a 0,25. É muito louco isso. O 0,5 vezes 0,5 é igual a 0,25. Os dois juntos ficam pior do que sozinhos. Olha que louco. Se a pessoa é zero, acabada, não tem identidade, não tem propósito, tem nada, ela vai ser unidade com você. Você é pleno. 1 vezes 0 é igual a 0. É incrível isso. Então você tem que respeitar a matemática. Cara, é muito chocante, parece uma brincadeira, assim. Você tá aqui, ó. Deixa eu pegar o celular pra você ver. Você pega aqui, parece uma brincadeira um negócio desse. Olha aqui, vou fazer aqui junto com você, ó. 0,5 vezes 0,5 é igual a 0,25. Você fica pior que antes. Cuidado com as pessoas que você faz aliança. Tá aqui a prova. Cuidado com isso. Aliança não é amizade. Tem gente que só tem amizade com a pessoa. Isso não é aliança. Aliança é quando você... Anota aí. Aliança é quando essa pessoa erra e eu tô com ela, mesmo no erro. As pessoas fazem alianças e falam assim, quando essa pessoa, ela erra, eu posso perdoar, mas eu vou excluir ela. Não. Vou dar um exemplo. Eu tenho dezenas de sócios. E se um deles vier atrair a esposa, eu não vou abandonar o cara por causa disso. Mas se ele falar, eu vou viver essa vida, aí vai ter um problema. Porque ele vai contaminar todo mundo. Por que tem uns sócios mais jovens que não são casados? Eu não tenho nada a ver com a vida do cara, desde que eu não tenho aliança com ele. Quando eu tenho aliança com ele, vai ser sempre o assunto que eu vou bater até resolver. Como eu tenho aliança com jovens, né, com alguns sócios que são jovens, e aí o que acontece? Eu preciso de falar o tempo inteiro, porque eu sou um com os caras. Então, quando você vê eu pegando no pé de alguém, é porque eu quero que essa pessoa, ela chegue ao máximo naquilo que a gente propôs nessa unidade. A gente tá junto no erro, a gente tá junto no acerto, porque a gente é o quê? Um. Eu não sei se vocês perceberam, mas o nome que eu coloquei no 10 e 1 é um batalhão de milhares vezes 1. Nós somos 1. Nós estamos focando na mesma direção. Quem é 10 e 1 aí, escreve aí. Eu sou 10 e 1. Agora você vai entender o que é o 10 vezes 1. São 10 milhares vezes 1. São 10 milhares de pessoas plenas, focadas no mesmo alvo. Quando você entende o que é unidade, a gente vai para a mesma direção. E aqui eu vou te contar o segredo do porquê que empresas, pessoas, por que tudo quebra. Falta de unidade. Unidade gera linguagem. E linguagem gera propósito. Você vai me ver falando bem menos essa palavra propósito, que agora eu vou falar rota. Porque as pessoas confundem, acham que o propósito é o fim, é o destino. A rota, para mim, o propósito é o percurso. Pode mudar no tempo inteiro. Nós somos um. Se você é aliançado em Cristo, nós temos unidade. Nós podemos ter divergências de pensamento e várias coisas. Isso não vai mudar nada.
Mas o nosso fundamento é unidade. O que é a unidade? Nós estamos num condomínio, no condomínio a gente é vizinho, cada um pode construir sua casa. A unidade é morar no condomínio, mas você pode pôr a janela que você quiser, não tem problema ter divergência. Agora, o que tem problema é você não cuidar da sua vida e ficar olhando para minha casa o tempo inteiro. É isso que você tem que entender. Se você é a pessoa que fica olhando para minha casa o tempo inteiro, inclusive a casa que eu moro é uma belíssima casa, assustadora. Se você parar de cuidar da sua casa, você vai ficar olhando só para mim. Por quê? Porque você não é pleno. Quando você fala dos outros, mostra a falta de plenitude. E eu vou te dar um código sobre plenitude. A plenitude, ela só é certificada na vida de uma pessoa quando ela transborda. Aí você vai anotar o código. O transbordo é a prova da plenitude. Por que isso? É simples. Quando uma pessoa consegue colocar para fora, ela prova. Isso funciona para mim e vai funcionar para você. A plenitude não é a abundância. A abundância é ter para si. O transbordo é, já tenho demais para mim. Não posso ficar só para mim isso. Não posso mexer. Isso não pode ficar só na minha vida. Você pensa que não? Muitas vezes eu fico morrendo de vontade de sair fora desse jogo de internet. Aí alguém fala, mas por que você não sai? É porque o transbordo é um negócio sério. Eu nunca vi em toda a história da humanidade uma forma de impactar milhões e bilhões de pessoas ligando isso aqui, ó. Mas por que te dá vontade? Porque eu sou um ser humano comum. E o que mais me dá vontade é de curtir minha vida doidada e não de expor o que eu estou fazendo. Só que a cada coisa que eu exponho, eu recebo uma mensagem. Você mudou minha vida. Meu casamento foi restaurado. Eu sei no meu íntimo que eu não fiz nada disso. Mas você precisou de alguém, porque te falta aliança com pessoas que poderiam ter te ajudado e não te ajudaram. Então, me posicionar, me expor meus filhos, expor minha esposa, expor meus negócios, expor a minha... tudo que eu sou. No fundo, eu odeio fazer isso. Só que o meu ódio, eu faço aquilo que eu não quero para alcançar aquilo que a minha alma deseja. Você tem que anotar esse código. O meu corpo é obrigado a fazer o que eu odeio. Meu cérebro odeia. Para atender aquilo que minha alma deseja. Por que eu faço coisas que eu não quero? Porque a minha alma manda sobre o meu corpo. Por que muitas vezes eu tomei decisões que meu corpo não compreendeu, meu raciocínio também não? Porque meu espírito já tinha falado pro meu corpo, é isso que você vai fazer. Então, no 3 é a aliança. O que vai acontecer na aliança? A aliança vai fazer você passar momentos de abalo. Nesse ciclo 3, é necessário que tenha abalos. Se você tem uma construção e tem medo de abalos, é porque você não edificou ela na rocha. É porque você não usou bons materiais. E aí, o que acontece? Se tomar um abalo e cair, eu acho o máximo. Nessa casa minha aqui na Reforma, levou 11 meses, ainda não terminou. Agora nós tá na reforma da reforma. 11 meses reformando uma casa. Eu tirei 7 pilares da casa. O engenheiro ficava bravo. Eu falava, mas você é pago para calcular aí o que tem que fazer. Eu não tira isso daí não. Eu falei, amigo, se você falar que não tem como, eu vou derrubar esse pedaço da casa e fazer de novo. Eu não quero esse pilar aqui. Aí eles iam lá, calculavam e gastou uma centena de milhares de dinheiro, né? Ele gastou muito dinheiro. Aí você fala, mas você tirou os pilares? Tirei. Engraçado é que pra você mexer em estrutura, gasta muito. E eu aprendi uma coisa preciosa. Existem coisas que você se acostumou. Eu não quero acostumar com nada. Eu quero ter uma vida renovada todo dia. E as pessoas que você anda são pilares. E se você quiser viver uma vida nova, tem algumas pessoas que você vai ter que tirar. Eu sei que é bem chato isso. Tem gente que é muito dependente das pessoas. E o que eu falo pra você agora é: anota já uma tarefa pra quem tá acordado, quem tá pondo pressão no sol. Vocês curtiram aquele story lá do Teletubbies? O solzinho subindo assim. Bora, sol, onde você tava? Moça, se você não... você vai anotar uma tarefa. Checagem de aliança. Tem pessoas que têm que sair. Lembra que toda vez que eu falar que tem pessoas que têm que sair, eu não estou falando do seu cônjuge, que é o que mais dá vontade de um monte de gente estar em crise no casamento. Sempre você vai excluir o cônjuge. Quando eu falo excluir, senão vai acabar seu casamento. Você vai fazer esse negócio dar certo. Tá? Então, olha lá, já começou. E se for a esposa? O que você tem que entender? Essa aliança, ela precisa de validação. Então, eu vou te explicar como que eu faço. Que aí você vai fazer uma checagem de aliança. Chega muita gente querendo ser meu sócio, querendo andar comigo, querendo estar comigo, querendo um monte de coisa comigo. Primeira coisa, eu não vou contar como que eu faço esse processo, tá? Senão vai ficar muito chato. Senão eu vou entregar
uma coisa que vai me atrapalhar. Mas a primeira coisa que eu faço é criar um contexto onde a pessoa, se ela só depende emocionalmente de mim, ela já não vai gostar de mim. Eu faço isso com todo mundo. Segunda fase, eu testo a pessoa para ver se ela é dinheirista e ela é reprovada. Quando você vê uma pessoa do meu lado e eu não invisto energia nela, é porque ela é dinheirista e ela está numa prova. E aí, várias pessoas estão perguntando, e se for a namorada? Namoro tem que dar errado. O noivado tem que dar errado, o casamento não dá errado, tá? Namoro não é pra você ficar encontrando qualidade nas pessoas, não. Só você fica cego, é pra você encontrar defeito, tá bom? E aí o que acontece? Você tem que entender o seguinte: nesse período de checagem de aliança, você tem que ver se a pessoa suporta você, se ela aguenta você, se ela tem a mesma unidade e linguagem. O que é a unidade e linguagem? Eu recomendo vocês assistirem esse vídeo no canal nosso do YouTube. Por quê? Porque é o seguinte, união é quando você junta várias laranjas num saco. Rasga o saco, as laranjas, cada um vai para um lado. É incrível, eu já tentei fazer isso várias vezes. Rasgar o saco de laranja e dar ordem para cada laranja seguir uma outra. Não existe isso é união. Mas a unidade está no suco. E é incrível, nenhuma laranja consegue escapar disso. E depois que virou unidade, não tem como sair. Então, quando você está fazendo a checagem de aliança, pode levar alguns anos, tá? Tem pessoas que saem disso. Aí fala, mas não era unidade? Não foi. Ela estava na fase de checagem. Checagem. Quem sabe o que eu estou falando aí, põe o sinalzinho da laranjinha. Nós somos laranja do mesmo suco. Olha lá, eu vi essa live, foi doido demais. Se for o filho, se ele estiver debaixo da sua gestão, não tem como você deixar ele. Mas se ele já pegou o bastão da vida dele, manda um beijo. Eu faço meus filhos chorar direto aqui em casa. No único assunto, eu falo, aproveita o máximo que vocês puderem aqui nessa casa. Porque daqui uns dias, vocês vão vir aqui só visitar. Talvez eu não vou dar essa atenção toda que eu dou pra vocês hoje. Eles começam a chorar. Por que você quer falar isso? Ontem na garagem, eles tentaram colocar o dedo, né? Minha casa é tudo fingerprint de digital para acessar os lugares. E aí eles falaram, por que a gente não tem senha? Às vezes eu faço uma curtiçãozinha com eles, eu adoro. Meu pai foi muito assim comigo. Aí eu falo pra eles, é porque essa casa não é de vocês. Aí o pequeno, 02, falou assim, para de fazer isso, a gente é filho seu. Eu falei, então se você é meu filho, você precisa obedecer as coisas que eu falo. Tá bom, eu vou obedecer, tá? Vou fazer sua senha nessa porta aí. Aí você fala, nossa, mas você é mau, você não viu nada. Não viu nada. Só que em todo o tempo, o que eu tô checando com eles? Unidade. Eu falo para os meus filhos assim, ó. Vocês estão certos ou errados? O papai sempre tá com vocês. E você cria seus filhos para eles terem medo de falar quando erram para você. Esse não faz checagem de unidade, de aliança. Então presta bem atenção. A aliança, eu sei que é você que coloca uma aliança no dedo, ou você coloca essa aliança no dedo e tem um problema. Você acha que a aliança é um anel. Mas o formato do anel representa uma aliança. É um circuito. E dependendo do que for, a gente tá junto. Longe de defender bandido, longe disso. Mas uma coisa me chamou a atenção daquele governo vermelho, onde todo mundo foi preso. E aí a gente percebeu uma coisa. Todo mundo não delatou ninguém. Todo mundo tem unidade, tem aliança. É pro mal. A aliança também, eu tenho que te falar, a aliança também funciona pro mal. Eu não vi ninguém falar mal do fulano. Eu, como jurista, fiquei interessado, né, nessas ações de corrupção. Eu fiquei assistindo as ações e todas as condenações. E eu não vi ninguém. O único cara que falou era um cara que não tinha aliança com os caras. O único cara. Os demais podiam arrancar a unha, podiam arrancar o dedo. Os caras estão juntos. Quando uma pessoa erra, eu amo. Se ela tiver unidade comigo, eu sou o primeiro a dar a mão para ela. Eu sou a primeira geração. Eu sou sou a primeira geração. Eu sou a primeira pessoa a ir atrás da pessoa que erra e dar a mão para ela. Você não me vê de jeito nenhum. Você não me vê de jeito nenhum esculachando a pessoa que erra. De jeito nenhum. Meu filhinho critica o outro porque o outro fez tal coisa. Eu falo assim, ó. Nunca tire sarro de quem tá aprendendo. Não, papai, ele não tá aprendendo, não. Ele tá errando. Então, o erro é o princípio do aprendizado. Quando você acerta, você não aprende. Imagina aqui em casa, o jeito que não é, as conversas. Você tem que entender uma coisa. Você vai no contexto, por exemplo, desse povo aí que eu acabei de falar de um governo vermelho, é como se fosse uma máfia. É uma máfia, na verdade.
As pessoas, elas são aliançadas no erro ou no acerto. Por exemplo, não quero falar mal de igreja, mas é um lugar onde a pessoa tem aliança, erra e é excomungada. Entende? Não tem como. Os lugares onde a gente tinha que ter um fundamento de estar junto no erro ou no acerto, as pessoas fazem o quê? Eles te explodem quando você erra. Por quê? Porque são menores do que os erros. E você tem que entender, eu não coloquei o contexto para trazer nenhum viés político quando eu falei do governo vermelho, porque saiu cento e poucas condenações lá e tá tudo certo. Não quero criar caos com ninguém, não. O que você tem que entender é o seguinte: a aliança, ela precisa ser checada. A aliança não tem como vocês irem em direções opostas. Chega uma hora que você precisa de mudar de direção. Aí tá o detalhe. Você precisa de mudar de direção se não tiver aliança. Se tiver aliança, eu vou te contar um segredo. É o seguinte: tem um avião. Eu sou um avião. Eu sou um global. Um global é um avião intercontinental, que voa, sei lá, 900 por hora. Um jatão grande, parece avião grande. É um jato bem grande. Você ainda é vamos supor, um avião, um teco-teco baixo, mas você é avião. E o ser humano, quando ele vai crescendo em graça, sabedoria e entendimento, ele vai trocando os motores e a fuselagem. Então você vai ser um Bombardier, você vai ser um Learjet que voa 900 por hora. Como é que a gente faz a checagem de aliança? Mesmo o Pablo sendo um avião, vamos trocar o exemplo para você se sentir bem. Você é o global, você é um aviãozão poderoso intercontinental, que consegue atravessar o oceano, é por isso que chama intercontinental, atravessa o continente. Passa de um continente pro outro. Você é o global, um aviãozão brabo. Eu sou o teco-teco. Você tá indo nessa direção. E eu tô indo nessa. Não tem propósito nisso. E aonde está o segredo do propósito, da rota? É que mesmo você, tendo aliança comigo, e andando a 44 mil pés de altura, e eu andando a 5 mil, eu andando a 200 por hora, numa cabine despressurizada, sendo um global, andando a 44 mil pés de altura, 950 km por hora. Se a gente estiver na mesma rota, nós temos aliança. O que não dá é isso aqui, ó. Cada um para um lado. É isso aqui que destrói a família, é isso aqui que destrói a sociedade, é isso aqui que destrói a amizade, é isso aqui que destrói a espiritualidade, é isso que destrói tudo. Direções opostas, velocidades diferentes não destrói o propósito. Anota assim, ó. Velocidades diferentes na mesma rota não tem problema. Alguns de vocês estão se despertando agora nessa madrugada e vão entrar numa fase transformacional nas suas vidas, que vai simplesmente incomodar seus próprios cônjuges. Quer ver? Vamos fazer um teste aqui agora. Escreve assim, ó. Estou sozinho, por enquanto. Você que tem alguém em casa, que não tá com você agora acordado, você coloca, estou sozinho por enquanto. Ou se você tá com seu cônjuge, escreve, estamos juntos. E aí que tá o detalhe. Se você estiver na mesma direção, não sei se você sabe, tem como abastecer no ar. Tem aviões que abastecem outros aviões. Como que você vai abastecer uma pessoa que está em outra direção? Você que é o mais veloz, você pode falar o tanto de gente que está sozinho por enquanto. Eu falo por enquanto porque quando eu sempre encontro pessoas que estão comigo pela internet, mas todo dia. A pessoa fala, meu marido te odiava, minha esposa te odiava, agora ama você. A pessoa nem me odiava e nem começou a me amar. Ela estava com ciúme de você mudando, naquela fase 1. E depois que deu o resultado, ela diz que me ama porque você se transformou e está mexendo com ela. Então não tem nem amor nem ódio com o Pablo Marçal. Eu até queria ser amado e odiado por tanta gente assim, mas na verdade eu percebi, não existe isso. Eu gosto de discernir as coisas na essência, na frequência, e não no que as pessoas dizem. As pessoas falam, eu te amo. Várias pessoas mandam direto, eu amo você, eu sei, eu leio assim. Eu amo Jesus que está em você. eu não carrego isso pra mim. Quando a pessoa fala, você mudou minha vida, meu cérebro já não lê assim, ó, você mudou minha vida, Titi. Já lê assim, ó, eu fiz coisas que você disse que funcionava e realmente funcionou. Quando a pessoa até escreve, eu odeio você, eu leio assim, ó, eu me odeio. Meu cérebro já foi reprogramado, eu não carrego os outros. Nem na alegria, nem na tristeza. Porque Deus não nos fez pra gente carregar uns aos outros. Fez pra gente servir uns aos outros, não pra carregar. Olha a quantidade de pessoas que está sozinho por enquanto. Vocês todos vão escrever assim, ó. Esse é o código de hoje.
O primeiro que levanta salva a casa toda, a família inteira. O primeiro que acorda salva todo mundo. Esse é o código. O primeiro que levanta salva todo mundo. Por que que existe essa resistência? Essa resistência é porque tá isso aqui, ó. O que você tem que fazer? Você não é o bom? Você não é o bonzão, a boazuda? Se você é o avião mais potente e que voa mais alto e que tem cabine pressurizada, você pode dar meia volta e taxiar andando junto com esse avião aqui, ó. E chamar a atenção e falar, olha que vida que você pode ter, toma. Olha isso. Você pode fazer isso, olha que louco. Esse avião não faz isso. Mas você pode ir acompanhando esse avião aqui, ó. Agora, o avião mais fraco não dá conta de acompanhar o avião mais forte. Então, o ônus de fazer as coisas acontecerem em casa é quem tem mais sabedoria, é quem tem mais inteligência, é quem tem mais energia, é quem é mais espiritual, sacou? Quando uma pessoa vem perguntar pra mim, ela fala assim, você acha que quem tá errado? Eu nem preciso de maneira nenhuma. Eu não preciso de maneira nenhuma gastar minha energia. Mas o tempo todo, quando eu vejo que uma pessoa ela tá querendo subir a energia, eu tenho paciência com ela. Quando a pessoa não quer, não adianta. Se a pessoa não quer, aí você vai deixar. Você tem que jogar o jogo do fruto. O jogo do fruto é, eu dou fruto, aí todo mundo precisa de fruto. Você vai ser o primeiro. A pessoa vira pra mim e fala assim, quem que que tá errado? Eu viro pra pessoa e falo assim, é você. Aí alguém fala, mas você nem ouviu a história, eu falei, não precisa. Você é a pessoa que demonstra qual inteligência tá querendo resolver, ué. Engraçado demais. Às vezes tem um conflito familiar com alguém, com outro, alguém pergunta pra mim assim, você pode me ouvir, você é um homem sábio, você pode discernir, eu posso, pode contar. Eu nem ouço a história, eu falo, você tá errado. Aí a pessoa fala, mas por quê? Mas nem terminou de ouvir a história. Eu falei, não precisa. Quem é mais sábio tem mais responsabilidade. Quem é mais inteligente tem mais responsabilidade. Quem é mais elegante tem mais responsabilidade. Quem é mais nobre tem mais responsabilidade. Quando você assume, anota aí o código, autorresponsabilidade. Quando eu assumo a minha vida, eu tenho a responsabilidade de resolver tudo que está em volta. No que tange ao meu nome ou à minha vida. Ah, mas isso acaba com o vitimismo de uma força que você nem imagina. Você nem imagina. Ó, a pessoa escreveu aqui, ó. Lázaro escreveu assim, ó. Meu pastor disse que você é bom, mas parou de te seguir porque você fala muito palavrão. Lázaro, você vai falar duas coisas pro seu pastor. Primeiro, bom é só Deus. Segundo, fala pra ele não ler o livro de Isaías, porque o próprio Isaías falava assim, ó. Eu sou um homem puro de lábios, tá? Fala pra ele não ler. Fala pra ele tomar cuidado também de algumas palavras que o próprio Senhor Jesus falou e outras pessoas falaram. Na verdade, o que ele tem é uma coisa chamada religiosidade. E se ele não consegue ver uma pessoa e entender e discernir no espírito da pessoa, o raciocínio vai bloquear ela. Por exemplo, eu falo palavrão. O Deus, no Velho Testamento, apagava as pessoas. E aí o que você faz? Não, eu não gosto, eu não vou seguir. Deus é bom, mas eu não vou seguir. Ele não é obrigado a seguir, mas usar essa justificativa é para manipular pessoas que têm mente fraca, para não cuidarem da própria vida, tá bom? Tem gente que fica me acusando de falar palavrão, eu não falo palavrão. São advérbios de intensidade e palavra com torpeza depende da intencionalidade do coração, e só Deus mede o coração. Eu dou 10 milhões de dólares para quem conseguir medir a intenção do meu coração. Ou se eu falei alguma palavra para ferir uma pessoa, tá valendo, tá bom? Manda essa para ele, grava esse pedaço, manda para ele. Fala para ele que eu não sou bom, bom é só Deus. E ele falou isso só para te manipular, tá bom? É uma forma de manipular as pessoas, é ficar falando essas conversas fiadas. Aliança capotar juntos, é isso aí, seu Marcelo. O que a gente tem que fazer? Eu vou falar do quarto agora. O quarto é a oportunidade. Deixa eu pedir um favor para vocês. Se vocês estão comigo, não tenha nem um pingo de medo de falar qualquer coisa para mim. Eu aceito qualquer coisa. Qualquer coisa que vocês falarem para mim, eu aceito. E eu vou só rebater, com lógica. Entendeu? A Cláudia escreveu assim, ele deu a opinião dele, não precisava. Não é questão de opinião, é que a gente parece mula dos outros, sempre levando o recado dos outros. Não precisa ficar carregando o recado dos outros, entende? Às vezes esse homem é um homem bom, mas pela insegurança ele quer fazer isso, porque ele fica com medo, né, da pessoa ficar ouvindo o tal de Pablo Marçal e começar a cuidar da própria vida. Então a gente precisa de pegar alguma coisa de ruim que a pessoa faz, na nossa visão, e a gente precisa acabar com essa pessoa, porque ela é muito forte para nós. Isso demonstra a insegurança da nossa parte, entende? E opinião, ô Cláudia Borba, é uma mercadoria vagabunda, da qual quem emite não tem compromisso com o resultado final. O que eu percebo?
eu começo a ter amizade com a pessoa, aí alguém fala assim, esse cara traiu a esposa. Eu falei, continua traindo? Não. Agora você continua fofocando. Ai. É o seguinte, eu já fui religioso também, eu já acusei muitas pessoas, então eu sei tanto que isso aí é prejudicial, tá? Alguém perguntou pra mim, qual que é o código da insegurança? A insegurança, ela tá ligada a problemas de relacionamento. A Selma El Kadri falou uma palavra de sabedoria que eu tive que compartilhar. Opiniões não correspondem à verdade. Muito bom. A Giza pegou o código, primeiro que se levanta salva todo mundo. Olha que legal, automaquiagem é vida. Li a Bíblia toda pela primeira vez depois que peguei o hábito de acordar antes do sol e abro uma sala no Clubhouse sem Bíblia, não tem café. Pra transbordar com as amigas, uau. A Maísa perguntou, estou separada há 1 ano, tem solução pra mim? Eu só não tenho solução pra uma coisa na vida. O diabo. Na verdade são 2. Meu dedo levantou 2 e meu cérebro não achou, mas são 2. É blasfemar contra o Espírito Santo e o diabo. Quando o diabo fica falando assim do seu passado, você fez isso, aí você fala, vem cá, amigo cacete, né? Vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Você tá falando do meu passado? Eu vou te falar do seu futuro. Seu futuro tá escrito e não tem como mudar, porque foi Deus que falou. Meu passado foi eu que fiz. Meu futuro foi Deus que fez. Fez o meu e o seu, eu tenho solução, você não tem. E aí? Mano, você não tá entendendo o jeito que o diabo fica, em pessoa. Pensa o diabo encapetado. Quando uma pessoa é tão livre e entende que ela é maior que todas as potestades e dominadores do mal, e o diabo, alguém acusa você do seu passado, você fala assim, vamos falar do seu futuro, chega aqui. Como você não tem perdão, você não pode mudar sua rota. Eu sou perdoado antes da fundação do mundo. A misericórdia dele renova todo dia. Agora você não tem chance. Deixa eu contar um segredo pra vocês. Quando uma pessoa sabe que ela é amada, ela vai funcionar, ela já é. Agora o diabo, como ele não se sente amado por Deus, quer ser a treta. O que ele quer fazer? Ele quer que você também não se sinta. Sacou? 4, oportunidades. Meu Deus, tem um problema que aconteceu aqui. 6h01 da manhã. Que doideira. O que está acontecendo com as nossas vidas? Bora entrar no mover aqui? Vou colocar uma música aqui e fazer terminar diferente hoje. Ó, tenha persistência nas coisas que você estiver fazendo. Acorda todo dia, vamos passar rápido isso aqui. Mas a Cruz perguntou, tem solução pra mim? Eu tô separado. Só 2 coisas não tem solução, diabo e blasfemar contra o Espírito Santo, tá bom? Eu gosto dessa palavra aqui, aula magna. Eu vou falar da oportunidade amanhã. Tem gente que fala assim, você podia soltar o conteúdo. Eu não sou seu professor do MEC não, tá? Eu quero ativar você e não te encher de conteúdo. Eu acho que você podia valorizar esse momento mais do que os outros. Vamos adorar o Senhor. A gente não faz isso nas lives 4h59, né? Alguém perguntou por que Deus não perdoou o diabo? Porque ele pecou na eternidade. Foi o mesmo motivo que Deus tirou o Adão e a Eva do jardim, para eles não pecarem nem na identidade, na eternidade, tá? Mas eles pecaram com a identidade. Feche seus olhos aí, vamos curtir a vida. Respira bem fundo. Respira bem fundo. Deus é muito bom, o tempo todo. Quem vem atrás de mim só atrás do conteúdo vai embora agora. Mas quem vem atrás de mim pela alma, é o que ela mais busca, é o que vai acontecer agora. Esses são dias onde ficaram marcados para você. Assim, acordar cedo. Esse levantar nessas madrugadas vai ser muito, muito recompensador. E todos os dias, quando você for levantar, seu cérebro não vai criar uma guerra com você, tá? Vai criar uma guerra com você para você não estar aqui. Algumas pessoas falam, é o diabo que está criando a existência. É só seu cérebro. Pode acreditar, não tem esse tanto de demônio, tem esse tanto de gente.
Algumas pessoas gostam de atribuir ao diabo várias coisas que são delas mesmas. Por que é fácil a pessoa atribuir ao diabo aquilo que ela não dá conta? Porque o diabo a gente expulsa. A pessoa precisa de tratar. Quando eu peguei isso, eu falei, uau, eu não preciso ficar o tempo inteiro atribuindo tudo que acontece na Terra ao diabo. Porque quem faz isso são as pessoas mais ignorantes e que não têm autorresponsabilidade. Com certeza o diabo quer matar, roubar, destruir, quer acabar com sua vida. Só que é o seguinte, é tanta coisa que é só você mesmo que faz. É excesso de tempo na cama, é excesso de falar dos outros. Eu não tinha que falar era nada. É você não enxergar quem você é. O que o diabo tem com isso? Ele vai patrocinar pessoas otárias para ficar te cercando para você não descobrir essas coisas. Mas quando você descobrir, vai ser diferente. E hoje foi um dia que quase não consegui levantar, mas a minha alma me levantou. Mateus, estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui, não consigo parar de chorar. Quero pedir para você, viva de verdade. A Vivi Almeida perguntou, você pode deixar essa live de novo? Andréia, eu acho que eu vou morrer de tanto amor que sinto pelo Abba. Para você conhecer o verdadeiro amor, você precisa de nascer de novo. Acho que você falou essa é a verdade. Quando eu falo você, não você, André, pelo que você falou e pela forma que você chamou ele de Abba, eu acho que você é bem íntima dele. Mas as pessoas precisam de morrer mesmo. Não a morte física, mas a espiritual. Nascer de novo. É começar tudo de novo. E eu falo para cada um de vocês, esses dias serão dias poderosos, onde a gente vai estar juntos. Tá? A tarefa de hoje é faça a checagem da aliança que você tem com outras pessoas. Você precisa fazer a checagem. Vamos fazer um print aí? Vamos ter um momento que a gente sai da live e vai adorar o Senhor. A adoração, ela destrói cadeias, tanto espirituais quanto emocionais. Quando você estiver acabado, arrasado, destruído, tem um negócio que chama sacrifício de adoração. É quando você está muito ruim, você vai lá e adora o Senhor. Todo mundo espiritual fica abalado. Tem uma coisa que chama a atenção dos anjos, de toda a cadeia celestial, de todo o sistema dos anjos. É quando uma pessoa está destruída e ela adora o Senhor. É a verdadeira adoração. Quando você está bem, é normal. Mas quando você volta para Ele, quando você está mal, até seu cérebro se espanta. E só funciona para quem tem aliança. Ninguém consegue adorar o Senhor na crise não tendo aliança. As pessoas elas querem só ter amizade e não ter problema com o Criador. Entende? Então hoje é dia de você checar. Você precisa checar as alianças que são as pessoas que você anda. Tá? Então vamos terminar esse momento do jeito que eu nunca terminei. Vamos adorar o Senhor. Eu vou colocar uma música em português aqui, que eu acho que fica fácil da gente... Chama O Que Posso Dar. Música braba demais. Nesses últimos minutos aí, me perdoa, acabei passando do horário. Toda vez que acabar a live, entra no seu momento de intimidade com Deus. Nosso coração ele é aquecido através do louvor, da adoração, do compartilhar da palavra. Mas nada melhor do que sair do cardápio e ir para a comida. Você precisa é o seguinte: você precisa ser uma pessoa que de fato tem realidade espiritual, que tem uma vida espiritual, que uma pessoa também almática, que discerne as coisas na alma e no espírito. Você dá conta de raciocinar, mas não consegue discernir na alma e nem no espírito. Que posso dar a um Deus que tem tudo? O que posso dar ao Criador dos céus? O que posso dar a um Deus que tem tudo? Te dou meu coração, te dou meu coração. As religiões querem prender as pessoas pelo cérebro. E o Senhor te dá liberdade no coração de ouvir Ele. Você consegue ouvir você e Ele, só você e Ele. Ele não quer nada se não encher seu coração. O
Senhor não quer nada seu a não ser o seu coração. E aí a pergunta é, essa música fala, o que você pode dar para alguém que criou tudo? E se você é alguém muito rico, talvez você possa dar alguma coisa de altíssimo preço na terra, mas que não tem um pingo de valor para Deus. A única coisa que ele quer, se você quer agradar o coração dele, entrega o seu, entende? O que posso dar ao Deus que tem tudo? O que posso dar ao Criador do céu? Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que estiver travando o coração dessas pessoas, seja raiva, rancor, ódio ou amargura, durante esse momento de adoração, Senhor, esses corações sejam limpos agora. Quem nunca entregou o coração com sinceridade para o Senhor, que esse seja um belíssimo momento dessas pessoas encontrarem o Senhor, dessas pessoas serem aceitas pelo Senhor. Do coração procedem todas as fontes da vida. Coração. Essa música é braba. Alguém perguntou assim, Pablo, como adorar? Eu adoro em espírito e em verdade. É quando meu espírito está governando. E na verdade é que não tem nada que chama a minha atenção a não ser Ele. Tu és tudo que eu quero. Tu és tudo que eu quero, Jesus. Tu és tudo que eu quero. Tu és tudo que eu quero. Tu és tudo que eu quero, Jesus. Tu és tudo que eu quero. Tu és tudo que eu quero. Tu és tudo que eu quero, Jesus. Tu és tudo que eu quero. Tu és tudo que eu quero. É o seguinte, se você tem uma aliança verdadeira com Cristo, nós temos uma aliança nele. E não tem nada que abale isso. E se você tem essa aliança com ele, o que mais queima no seu coração é fazer com que outras pessoas tenham isso também. É o seguinte, você que nunca fez um compromisso público com o Senhor e assumir publicamente você e ele, esse aqui é público, está aberto essa live, viu? Escreve assim, ó. Eu aceito Cristo como meu Salvador e meu Senhor. Escreve isso. E quando você faz isso, o seu coração muda. A sua alma entra em êxtase. O seu espírito é acionado. Entende? Se você nunca fez isso, escreve. Eu aceito Cristo como meu Salvador e meu Senhor. Quando você assume Ele como seu Salvador, você está falando o seguinte: eu não vou mais para o inferno. Várias pessoas já fizeram isso. Mas quando você fala, Ele é meu Senhor, eu sou debaixo daquilo que Ele fala que eu sou. Salvador é alguém que a gente corre atrás só para tirar a gente do problema. Mas quando você tem Ele nas duas formas, você faz o que está no coração dele e você se sente amado no seu coração pelo que Ele te fez. E todos vocês estão escrevendo isso aí, ó. Eu aceito Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Algumas pessoas estão escrevendo só Salvador, é uma diferença muito grande. Não olha para Ele só como alguém que salva, mas olha para Ele como alguém que governa sobre você. Então, seja cheio do Espírito Santo, tira seu momento de intimidade com Ele, faça o que for preciso para todos os dias você se conectar direto a Ele, tá?
Tamo junto até depois do fim. Eu vou sair aqui, quando eu aqueço meu coração assim, eu não consigo fazer outra coisa a não ser adorar o Senhor. É o que eu vou fazer, se você tá curioso. Tamo junto. Coloca a música que toca o seu coração. Seja sincero com ele. Fala o que tá queimando aí. Vocês são amigos. E se não são amigos, estreita essa amizade. Entende? Fala com ele. Seu Salvador e seu Senhor. Um beijão no seu coração. Tamo junto. Até depois do fim. Continua. Eu vou ficar insistindo, mas coloca aí a menção nos seus stories para mais pessoas acordarem. Várias pessoas acordaram hoje pela primeira vez, tá? Porque você vai lá e coloca, você não sabe o impacto que existe no digital, nas redes sociais. Então, faz lá. Você que não fez o print, faz o print aí agora. Printa, chama essas pessoas. Não desiste das pessoas, não. Você não precisa carregar elas, mas você também não precisa desistir das que não saem de perto. Tá bom? Vai, faz um print aí. Vou tirar aqui. Printa aí. Marca lá nos stories. Vou assistir. Ontem eu assisti e foi muita gente. Eu acho que fazia muito tempo que não tinha aquele tanto de marcação. Depois, vai lá na nossa frase de hoje. O primeiro que levanta, salva todo mundo. Essa é a frase. Tá? Tamo junto. Beijão no seu coração. Até amanhã às 4h59. Perdão aí por passar do horário aí. Já são 6h18. Tamo junto. Até depois do fim.